Colossenses 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, verso 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Verso 3, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Agora, João capítulo 15. João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. O texto que eu abri, que eu li, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele está dizendo, como eu tenho dito aqui, no capítulo 2, no capítulo 1, ele vai destinar quase a metade do capítulo todo para falar da centralidade de Cristo. O que é a centralidade? Dizer que Cristo é o centro de tudo que existe. É o centro do universo. Ele é a razão da nossa existência. É por Ele que nós existimos. Ele é a fonte primária da criação. Ele é o primogênito da criação, não no sentido que Ele foi o primeiro a ser criado, mas no sentido que a partir dele tudo foi criado. Ele é a exata expressão da glória de Deus Pai. Nele foram criados tronos, principados, soberanias, potestades, coisas visíveis e invisíveis. Foram criadas por Ele, subsistem por Ele. E foram criadas não só por Ele, mas foram criadas para Ele. E eu quero dizer essa noite da nossa dependência de Cristo, da nossa necessidade de Cristo. Se tem uma coisa que é muito difícil fazer, e eu tenho tentado fazer aos poucos nessa igreja, é desintoxicar a igreja do cristianismo moderno. É um cristianismo centrado no homem, é um cristianismo antropocêntrico. O homem é o centro. Então a ideia e a imagem que nós temos de fé, a ideia e a imagem que nós temos de evangelho, a ideia e a imagem que nós temos de Deus, a ideia e a imagem que temos de oração, a ideia e a imagem que temos de sacrifícios, é toda centrada na necessidade do homem. Você veio aqui, seguramente 90% das pessoas que estão aqui, e 100% da que estão aqui, e 80% do desejo do coração delas é voltado para alguma necessidade pessoal. Seguramente você veio buscar algo, uma paz interior, uma cura, uma libertação, qualquer tipo de coisa. Mas é interessante notar que durante vários séculos após a inauguração da primeira igreja, nenhum cristão, nenhuma era da igreja cristã dos primeiros séculos via o culto dessa maneira, ia a Deus com esse propósito, orava a Deus nesse sentido, buscava a Deus nesse sentido. Jamais. Não era dessa maneira. Então nós temos essa tendência moderna que faz da igreja um balcão de comércio, o evangelho um produto e o crente o cliente, que visa atender a necessidade física, emocional, espiritual, conjugal, financeira e tantas outras, e faz da igreja isso, faz da igreja um campo de refugiados, ao invés de uma assembleia de santos, ao invés de Cristo ser o centro do culto, o centro da adoração, o centro da oração, o centro do jejum, o centro da leitura bíblica, o centro da pregação, o centro da teologia, o centro da nossa fé. Eu quero dizer que a sua maior necessidade hoje não é de um carro, sua maior necessidade não é de uma cura
Sua maior necessidade não é de alívio. Você não precisa de mais alívio do que tem. Não precisa de mais conforto do que tem. Você não precisa de um namorado ou de uma namorada. Sua maior necessidade não é suprir sua carência afetiva. Sua maior necessidade não é o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú, aprovar uma carta de crédito de milhares de reais. Sua maior necessidade não é a aprovação do financiamento da tão sonhada casa própria. Sua maior necessidade não é vir no altar com sua noiva e ser declarado marido e mulher e você se casar. Sua maior necessidade não é essa. Sua maior necessidade não é de riquezas. Sua maior necessidade não é de prazer, sexo. Sua maior necessidade não é de grandes desempenhos ministeriais. Sua maior necessidade é da pessoa de Jesus Cristo. Sua maior necessidade é do pão vivo que desceu do céu. Notem, quando Jesus proferiu esse sermão, já tínhamos a Torá, já tínhamos o Pentateuco, já tínhamos as leis, já tínhamos os sacerdotes, já tínhamos os sumos sacerdotes, já tínhamos o templo. E Jesus dizia: vocês não têm nada, vocês têm a lei, vocês têm a túnica, vocês têm as mitras, os filactérios, vocês têm os anéis, vocês têm, mas vocês não têm a revelação da lei, a materialização da lei, vocês não têm a Cristo. Vocês precisam do pão da vida. É o pão que preenche o vazio do homem. É o pão que cura a depressão do homem. É o pão que satisfaz o homem. É o pão que perdoa o pecado do homem. É o pão que completa, que vivifica o homem. E Jesus disse: esse pão Moisés não deu, esse pão Herodes não vai dar, esse pão César Augusto não tem, esse pão Anás e Caifás não tem, esse pão sou eu, Jesus Cristo. E vocês precisam voltar para Cristo. Eu sei que você não precisa disso. Eu sei que esse não é o centro do culto. Eu sei que essa não é o centro da pregação. Isso são apenas paliativos para a sua vida. São apenas placebos que não resolvem o seu problema. Não adianta uma pregação de consolo psicoterápica. Não adianta uma pregação de fé evasiva. Você precisa de solidez. Você precisa de alicerce. Você precisa de comida pesada. E essa comida se chama Cristo. A grande verdade é que a maioria das pessoas que estão aqui não conhecem a Cristo, não têm um relacionamento com Cristo, não amam a Cristo, não vivem para Cristo. A verdade, a maioria se escora em Cristo para atender as necessidades. A maioria vem a Cristo para que Cristo resolva algum problema. Por isso são fracos e enfermos, por isso não se desligam da TV, por isso caem nos mínimos pecados, por isso os casamentos são um fracasso, uma fraude, por isso os filhos estão todos doentes, desviados e drogados, por isso que a mulher não consegue orar mais de 10 minutos, é uma viciada em novelas, por isso que está enfermo na carne, enfermo nos ossos, enfermo na alma, por isso sofre com imoralidade, com depressão, porque fica comendo migalhas, jamais experimentou o pão, fica vivendo de fluido, fica vivendo de respingos da misericórdia, mas nunca possui ela na plenitude. São cristãos débeis, são cristãos que não professam a fé em público, são cristãos que não pregam o evangelho no meio dos ímpios, são cristãos que não refletem no seu rosto a glória de Deus na escola, a glória de Deus no emprego, a glória de Deus onde há trevas. Por quê? Porque não conhecem a Cristo. Então é um evangelho contemporâneo, é um evangelho fraco. Desculpa eu te dizer, você precisa de Cristo. Nele todos os tesouros estão escondidos. Ele está dizendo todos os tesouros, está dizendo de riquezas, fortunas, felicidade, prazer, completude, realização, satisfação, plenitude de vida estão em Cristo.
Cristo parece o acessório do culto, o método de fazer o culto. Cristo parece o Senhor de nossa religião. Cristo não é, meu irmão, o acessório do culto. Cristo é o ser. Cristo é a fonte da existência, da vida. Cristo trouxe vida, os micro-organismos, o mundo celular, o mundo subatômico, o universo, as galáxias e os seres angelicais. Tudo gira em torno de Cristo. Os golfinhos nadam para a glória de Cristo, os oceanos borbulham para louvor da glória, o cedro do Líbano com toda a sua extensão, as sequoias que estão no Canadá, que têm centenas de metros, elas crescem em fulgor e adoração para a glória de Cristo. Não há nada fora de Cristo, nada existe sem Cristo, nada pode subsistir sem Cristo. O seu pulmão hoje aspirou e respirou, porque Cristo fez, porque foi para Cristo que Ele o fez. As suas pálpebras se abriram hoje para a glória de Cristo, a sua íris, a sua pupila, a sua retina conseguiu captar luz, cor, porque Cristo permitiu e foi para Cristo que você fez. Você teve paladar hoje para degustar um sabor salgado, doce, para ver que naquela comida tinha Cristo. Cristo que deu textura, Cristo que deu fibra àquela carne, que deu sabor, para alimentar os filhos dos homens. Cristo. Nada está fora de Cristo, é um absurdo. O giz de cal que a tua professora pegou no quadro negro para licionar você hoje é obra de Cristo. A ciência que Deus incutiu na mente dessa professora, na mente das cadeiras intelectuais, foi obra de Cristo. Foi para que Cristo te desse conhecimento, razão, saber, para que através da alfabetização, do saber, você chegasse ao conhecimento de Cristo. E tudo fora de Cristo é um absurdo. Se você trabalha e não trabalha para a glória de Cristo, para promover o reino de Cristo, você não sabe nada de cristianismo, nem de evangelho. Nós precisamos voltar a essa centralidade. Que evangelho mesquinho, que evangelho egoísta. Meu irmão, a história desse livro não é a nosso respeito. A história desse livro não nasceu por causa do homem. A história desse livro não foi escrita, compilada, gravada na eternidade por causa de Adão, por causa de nós. A história desse livro é a magnitude de Deus, a soberania, a supremacia, a santidade, o resplendor e a obra que Ele realizou através do seu Filho. É Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer sair daqui outro homem, outro jovem, se você quer parar de ser essa cristã fraca, esse homem doente, esse ser pecaminoso, essa criatura que não tributa a glória para Deus, essa pedra de tropeço para o reino, esse embaraço para a igreja de Cristo, esse sangue que está coagulando no corpo de Cristo, eu vou te dizer, corra para Cristo, aprenda sobre Cristo, glorifique a Cristo, entronize Cristo no seu coração, estabeleça um altar para Cristo no seu coração. Está na hora de sairmos dessa anemia, está na hora de nós sairmos dessa escassez. É falta de Cristo. Meu irmão, você olha para a história da igreja primitiva, você olha os 3 primeiros séculos, os valdenses, os morávios, você olha pelos os primeiros 5 séculos, meu Deus do céu, havia poder de Deus, havia justiça, havia santidade, não havia escândalos, não havia as atrocidades no corpo de Cristo. Hoje se vê abortos dentro e fora da igreja, hoje se vê adultérios dentro e fora da igreja, com quase o mesmo índice, segundo os casamentos dentro e fora da igreja, se vê gravidez no tempo de solteiro dentro e fora da igreja, você vê escândalos, você vê atrocidades. Por quê? Porque Cristo deixou de ser o centro do púlpito, Cristo deixou de ser o centro da oração, Cristo deixou de ser o centro do jejum, Cristo deixou de ser o centro da leitura, Cristo deixou de ser o centro dos sonhos, os alvos a ser seguidos, as metas não convergem em Cristo.
Converge nos seus sonhos, converge nas suas realizações. Você quer ser feliz, você quer ter uma casa, você quer ter um grande marido, você quer ser sucedido profissionalmente. Meu irmão, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho vem tributar glória a Deus e a Cristo. Precisamos de uma geração que não queira ouro, que não queira prata, que não queira o sexo, que não queira fama, que não ostente grandes galardões humanos, mas uma geração que queira ser coroado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, por uma geração que tenha cravado no peito o brasão dos profetas que só Elias tinha, que só Eliseu, que só João Batista tinha. Isso está em Cristo. Eu vou te dizer, fora de Cristo você vai ser doente. Eu tenho jovens aqui doentes, tem irmãs aqui que é um sofrimento olhar para elas e ver a vida caótica que levam, uma vida de doença física, uma vida de doenças emocionais, uma vida de murmuração nos lábios, de injúrias, de lamúrias, pessoas sofríveis, capengas. Por quê? Porque nem sabem quem é Cristo, não têm ideia o que estão fazendo na igreja, não sabem o que significa uma santa ceia, não conhecem a espinha dorsal do Evangelho. Jovens fracos, porque eles ainda jogam videogame, né, Johnny, o dia inteiro. Pessoas às 3 horas da tarde jogando videogame. Pessoas que gastam tempo com Facebook, com paquera, com colocar roupas apertadinhas. Nunca, meu filho, você nunca experimentará o que Elias experimentou. Nunca sonhará em sentir o que o apóstolo Paulo sentiu quando escreveu: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você nunca saberá. Você sempre lerá esses textos e jamais sentirá o que Paulo sentiu quando os escreveu. Cristo é o centro da tua casa. Cristo é o rei da tua família. Eu tenho um livro e uma unção, que é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Não é necessário estabelecimentos, não é necessário homens. Eu tenho, o véu está rasgado, o preço foi pago. Eu tenho livre acesso à presença. Cristo, meu irmão. Cristo. Onde está Cristo na sua vida? Meu irmão, você está fazendo essa cara para mim, mas é para fazer essa cara mesmo, de desistir de tudo, de mudar sua vida da água para o vinho, de desistir de projetos, de planos e passar a viver para Ele. Não tem o menor cabimento viver essa vida sem Cristo seu centro. Estudar é inútil, trabalhar é inútil, se casar é enfado e canseira, velhice, frustração, maus tratos, quando Cristo não é o centro. E talvez você é jovem, vai demorar anos para aprender isso. Principalmente você jovem menina, que fica 24 horas pensando numa forma de paquerar, de ficar, de se casar, de ter um homem. Quando você vê que tudo isso é vaidade, desperdício, perda. Quando você vê que você poderia ter usado o seu corpo para a glória de Deus, o seu tempo para estudar sobre Deus, para orar e ter comunhão com Deus, vai ser tarde demais. É para mostrar para você que a vida não tem sentido. Não tem sentido a vida. Ela não tem sentido fora de Cristo. Ele está querendo refletir que o homem não vai conseguir, por mais que trabalhe, se fadigue, trabalhe, ele não vai encontrar insatisfação na terra, no Mustang, no Rolls Royce, na Ferrari, no cassino em Las Vegas, na viagem para Paris, Amsterdã, Buenos Aires. Ele não vai encontrar num chalé nas montanhas, no ouro, na prata, nos diamantes, não tendo um diploma de Oxford, Yale, Princeton, Cambridge, nada disso. Ele vai ver que é frustração, portas fechadas, decepção, agonia. Então ele dirá: eu preciso de um Criador, eu preciso de um Salvador, eu preciso de Cristo. A vida não tem sentido, é tudo vaidade. O mundo, as paixões,
o dinheiro. Quantos casamentos artistas têm? Quantos casamentos cada artista possui? 1, 2, 3. Eles não conseguem. Quanto dinheiro os empresários tentam acumular? Quantas fortunas tentam adquirir? E eles não conseguem a plenitude, a felicidade. Eles perdem tudo. Eles se frustram. Eles se perdem. Eles se deprimem. Eles se suicidam. Eles, da noite para o dia, perdem tudo. E por que Deus permite que você perca tudo? Que você experimente a frustração, que você experimente a desilusão amorosa, sentimental, porque você se frustre nas paixões, nos relacionamentos, porque você seja um perdedor profissional, financeiro, porque você trabalhe, e quando as rugas vão chegando, a velhice, você vê o ceador que não conquistou nada, porque Ele permite para que você volte para Cristo, para que você saiba que nem o melhor trabalho de executivo do mundo pode se comparar à satisfação que Cristo dá. Para que você não tenha saídas, para que você não tenha opções, alternativas, todas elas queimadas, todas elas desperdiçadas, e tenha uma só alternativa, inequívoca, irrefutável, meu irmão, inquestionável, Cristo, meu irmão. Volte-se para Cristo. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Por que gastar o seu dinheiro com aquilo que não é comida nem bebida? Por que gastar o seu dinheiro, o seu tempo, o seu recurso, o seu corpo, a sua vida, seu pensamento, seu esforço, seu intelecto, sua inteligência, com aquilo que não é o Evangelho, com aquilo que não é a pessoa de Cristo, com aquilo que não é os atributos de Deus, com aquilo que não é o lugar secreto de oração? Meu irmão, somos uma nação doente porque a igreja não sabe orar. Somos uma nação doente porque a igreja não conhece a Deus. Somos uma nação doente porque nossos cultos não têm Cristo como centro. Somos doentes porque tudo que queremos são remédios. Nós queremos, meu irmão, recursos, curas, dons e milagres de Deus para que nós possamos satisfazer a nossa vontade. Eu não sei onde que essa geração vai parar. Eu não sei onde você vai parar, meu irmão. Eu tenho vergonha do julgamento de alguns aqui. Ele vai ser uma vergonha. Ele vai ser uma vergonha, porque você vai chegar de mãos vazias diante do trono de Deus e vai dizer: eu vivi 15, 20, 30 anos na presença, no Evangelho, e não trago uma alma comigo, não trago nem mil horas de oração, não trago votos, não trago, Deus, pranto, lágrimas. A Bíblia diz: põe minha lágrima no teu odre. Não estão todas escritas no seu livro? Quantas lágrimas estão no odre de Deus? Quantas madrugadas chorando pelo pecado de Brasília, pelo pecado de Franca, pelo pecado do Brasil? Quantos dias chorando pelo pecado da sua escola, pelo pecado da sua família? Quantas noites chorando pelo pecado da igreja? Deus tem um odre com nossas lágrimas, e você chegará diante de Deus com esse odre seco, com esse odre vazio. Quantas pessoas no julgamento Deus vai mostrar? Uma dezena, uma centena, 1 milhar, 1 milhão de pessoas lançadas no inferno, e Deus nos dirá: todo esse milhão de pessoas passou pela sua mão, sem que você abrisse a boca uma vez sequer para testemunhar do Evangelho, por causa do nosso egoísmo. Você vai ver, jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, jovem, antes que te venham os maus dias. Jovem, olha os teus músculos rígidos, olha a tua saúde, olha a tua mente aberta, use ela para a glória de Deus. Vá para os montes, vá para os vales, jejue, pregue o Evangelho, use o seu dinheiro para ajudar os pobres, divulgue o santo Evangelho. É uma vida só e logo vai passar. Jesus Cristo diz: devemos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque vem a noite e ninguém mais pode trabalhar. O dia fala da vida, a noite fala da morte. Estava vindo no centro comprando algo para minha mãe, eu e o Jonathan, e nós passamos pelo terminal. Eu parei com ele um minuto: Jonathan, dê uma olhada.
Veja quantos perdidos, Jonathan. Olha aquelas aposentadas crianças, quanta gente que não tem a menor noção do evangelho, que estão completamente condenadas. Quem vai pregar a elas? Quem gastará tempo nesses pontos de ônibus? Quem sentará naqueles bancos? E nós passamos na Praça Varão, aquele monte de aposentados, trambiqueiros, aqueles homens estão esperando apenas a morte e serem lançados de cabeça para baixo no inferno. Quem irá aqui evangelizá-los? Quem sentará e gastará tarde em cada banquinho, falando para aqueles homens que o fim está chegando e o que lhes resta é o juízo? Quem, meu irmão? E por que nós não fazemos isso, pastor? Cristo não é o centro de nossas vidas. Quem é o centro? O antropos. Você. O eu. O eu. Hoje a necessidade de Cristo. Não, meu irmão, hoje o culto é de Cristo, a glória é de Cristo, o louvor é de Cristo, é para Cristo, meu irmão. Esse botão que sustenta a tua camisa aí, é para a glória de Cristo, meu irmão. Essas luzes estão acesas para a glória de Cristo, meu irmão. Esse ar condicionado te refrigera para a glória de Cristo. Ache uma tolice se quiser, ache uma besteira se quiser, mas é exatamente isso que as Escrituras revelam acerca dele. Gênesis 3, com a mulher, a Bíblia diz que o pecado vem e o juízo vem sobre o homem, do suor do rosto comerás. Mas é uma prova da misericórdia, porque o homem veja que é caído, veja que é pecador, que é fraco, que é frustrado, e se volte para Cristo. Deixa eu dizer para você, você vai se frustrar mais. Meu irmão, não negue a existência de Cristo. Meu irmão, o mundo está cercado da beleza de Cristo. Romanos 1,19, que diz que a criação é prova da existência de Deus, para que os homens fiquem inexcusáveis. Olha ao redor as estrelas, as árvores, os pássaros, os cachorros, os animais, seus filhos. Eles são provas que Deus existe, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é bom. Por que você o rejeita? Por que você o resiste? Quando o seu coração bate, é uma prova da existência de Deus. A sua mão é uma prova da existência de Deus. Nós temos as digitais de Deus, nós temos o DNA de Deus. Por que você corre de Deus? Por que você corre de Cristo? Porque há tanta dificuldade de se entregar a Ele desse jeito. Ele prova todo dia ao seu redor que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é misericordioso, que alimenta os pardais, alimenta os peixes, livra as grávidas, sustenta as viúvas. Depois a mulher, com dores, dará à luz aos seus filhos. Em dores de parto dará à luz. Quem é mulher, já teve parto normal, sabe como isso é terrível. É o juízo que Deus lançou sobre a mulher, por ela ter comido do fruto e desobedecido a Deus com dores. Então toda vez que a mulher tem um parto normal, é uma das dores mais agudas, é uma das dores mais profundas, as contrações, até que o bebê nasça e venha à luz, é a dor. Mas veja só, o juízo de Deus sobre a mulher não é somente para que o faça sentir dor. É a misericórdia de Deus sobre o mundo caído, dizendo para eles: vocês são de carne e osso, vocês são humanos, vocês são mortais, vocês são débeis, vocês podem ficar enfermos, vocês são tão fortes, robustos, inteligentes, autossuficientes, mas uma gripe, uma enfermidade coloca vocês no chão, vocês pensam em suicídio, se desesperam da vida. Então quando Deus manda juízo sobre a mulher de dor, é para que todos que sintam dor, todos que sintam o cheiro da morte, corram para Cristo e digam: alivia a minha dor, salva a minha dor, livra-me da dor. Para que você veja, meu irmão,
o quão inútil você é num leito de uma cama inerte, para que o quão frágil, o quão miserável você é. Mas não é só para você se sentir miserável. Quando você prega uma anemia, uma diarreia e perde 8, 11 quilos e fica um esqueleto e não consegue levantar a própria colher para levar a boca, e você vê quão débil, insignificante, inútil você é, Deus lança essa maldição para que você, quando sinta uma dor aguda, corra a Ele pedindo a misericórdia, corra a Ele buscando saúde, corra a Ele buscando paz. Vá a Ele, meu irmão, a Cristo. Para que você veja, jovem, vocês que são tão bonitos, olha o Igor como é forte e musculoso. Olha as meninas como são belas. Mas garota, você que tem essa pele como seda, você que tem os músculos durinhos, daqui a alguns anos serão rugas e você será a mulher mais feia dessa cidade. Você jovem todo musculoso, daqui a uns dias alguém vai estar te dando banho e você não é mais do que rugas. Você não é mais que velhice, problemas e fadigas. Deus está mostrando, você é mortal, você é frágil, você é sujeito à enfermidade, você é passivo ao tempo. Corra a Ele, vá a Ele, se entregue a Ele. Por isso que Deus colocou. E mesmo assim, frustrados financeiramente, combalidos academicamente, oh meu irmão, desconjuntados profissionalmente, eles ainda insistem na sua dureza, eles ainda tentam todos os recursos. Corra para Ele, corra para Ele. Mesmo debaixo da dor, da enfermidade, mesmo debaixo, meu irmão, da tristeza, você insiste em buscar cisternas rotas. Corra para Cristo, se entregue a Cristo. Deus também colocou a lei no coração do homem. Ele colocou a lei no coração do homem quando Ele criou o homem. Mesmo que o homem não tenha conhecimento do Evangelho, nem da lei de Moisés, ele tem a lei dele no coração. Deus colocou a lei. E por que Ele colocou a lei? Para que toda vez que o homem peque, ele sinta culpa. Toda vez que o homem peque, ele sinta mal. Toda vez que o homem peque, de alguma forma, o ímpio, o hindu, o japonês, o asiático, o europeu, o africano, o incrédulo, o crente, o desviado, todas as vezes que eles transgridem uma lei moral de Deus escrita no seu coração, mentem, roubam, fornicam, adulteram, eles sintam culpa, e aquela culpa os faz dizer: vocês são pecadores, vocês são sujos, vocês são caídos, vocês são culpados. E o homem sente culpa, sente condenação. Mas Deus não colocou a lei no coração do homem só para o acusá-lo, para o condená-lo, só para fazê-lo sentir mal. Não, é para que ele sinta aquela culpa e saiba que ele precisa de um Salvador, que ele precisa de um Redentor, que ele não pode lidar com aquilo sozinho, que ele não tem forças para se desvencilhar daquilo, que ele não consegue dar um passo sequer em progresso. Então ele volte para Cristo, ele busque o alívio desse fardo em Cristo, busque as cadeias se arrebentando em Cristo. É para dizer: você não pode ir sozinho. Você não pode ir sozinho, Adriano, Fábio, Alceu. Você não pode ir, Júnior, Carla. Você não pode ir, Alexandre. Você não pode ir, irmão. Você precisa de Cristo. Você não pode dar um passo sequer. Qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Vocês precisam de Cristo. Quando estão no metrô, no ônibus, no táxi, quando desviam os olhos ao pecado, quando tiram dinheiro que não é seu, quando gastam imoralidade na internet, é Deus dizendo: você não pode sem mim, você não pode sem mim, volte-se para mim.
Volte-se para mim. Você não pode ir sozinho. Você não consegue. A redenção da alma é caríssima. Você não pode pagar. E quando o homem se dá conta que ele não consegue lidar com o pecado, que ele não consegue se desvencilhar, quando a culpa se torna aguda, quando o fardo se torna insuportável, Deus o permite, Deus o pressiona, Deus faz com que a lei ela se torne mais e mais aguda, para que o homem então olhe para cima e volte para Cristo e saiba que existe um Criador, que existe um Salvador, que tudo estará em Cristo e fora de Cristo jamais ele encontrará paz. Mas a lei, meu irmão, ela realmente acusa, condena, porque ninguém é justo diante da lei. Mas a lei de Deus não foi criada só para manifestar a pecaminosidade do homem, mas é que para o homem, ao ver e se deparar com a espada da lei, com a justiça da lei, com a condenação da lei, e quando ele vê o juízo da lei, ele está completamente cercado pela condenação da lei. Então, quando ele se depara com a lei, ele tem uma única escolha, meu irmão: fugir para a cidade de refúgio, a Acrópole, a cidadela fortificada, a fortaleza inexpugnável que se chama Jesus Cristo. E essa beleza, ela tem o seu nuance mais lindo. Ela tem a expressão mais absoluta no Evangelho, na exposição do Evangelho, na formatação, composição, na criação do Evangelho, na história do Evangelho. Quando Paulo vai dizer aos romanos: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você notar, nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, pois está escrito: o justo viverá da fé. E no 18 vai dizer que os céus manifestam a ira, dos céus é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade do mundo. Então o texto está querendo dizer que só há vida para aqueles que creem. O justo viverá da fé. Todo outro sem fé não poderá viver ou resistir à ira que está imputada sobre todo pecador debaixo da terra. E todo pecador sem Cristo está fadado à morte, ao juízo e à condenação. Está em completo estado de morticínio. E só há vida para aqueles que creem no Evangelho de Jesus. Jesus, meu irmão, só nele temos vida, só nele há abundante redenção. Ele diz nos profetas menores: olhai para mim todos os termos da terra e achareis salvação. Cristo: eu, quando for levantado, a todos atrairei a mim. Ele diz, meu irmão: sem mim nada podeis fazer, meu irmão. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nele corporalmente habita toda a plenitude da divindade, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Ele é a exata expressão da glória de Deus Pai. 1 João 5,20, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e vida eterna. No princípio era o Verbo, Jesus,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e tudo que foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Verso 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo. Eu vou terminar já. Eu vou dizer para você, rápido, prático, curto e grosso. Ou Cristo é tudo na sua vida, ou Ele não é nada. Ou Ele é o centro dela, ou Ele é mais um ídolo que você tem. Ou você bebe um copo d'água a partir de hoje pela glória de Deus, ou você continua levando, adora Ele só no momento de culto. Cristo não é o broche do seu casaco, nem o pingente do teu colar, nem o nome da tua pulseirinha. Cristo não é o adesivo do teu carro. Não. Cristo não é para você comprar num camelô na Praça 9 de Julho, em meio de bugigangas. Se você colocar a mão no seu lado esquerdo, você vai ver o seu coração batendo, dependendo da pulsação, numa velocidade assustadora. Cada vez que ele bate por permissão de Deus, e porque Cristo faz bater. Presta atenção. A Bíblia diz assim: nele nos movemos, existimos e vivemos. Nele há a respiração e a vida, Paulo diz. E nele nos movemos, existimos e vivemos. Quando é que vamos acordar? O julgamento está próximo. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Corra para Cristo. Está depressiva? Corra para Cristo. Está carente? Corra para Cristo. Está enferma? Corra para Cristo. Está estrupiado, arrebentado, detonado? Corra para Cristo. O meu povo fez duas maldades: a mim me deixou o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Não adianta procurar cisternas rotas. Mas quando você experimentar uma migalhinha desse pão, quando você sentir a textura desse pão na tua saliva, você vai dizer: agora eu estou entendendo exatamente o que o pastor está falando. Quando você conseguir uma gota dessa água da vida na tua boca, você vai dizer: agora eu entendo. Agora eu entendo. Agora eu entendo o que ele está falando. Você, esposa que busca satisfação do seu marido, coitada de você, jamais você vai encontrar. Seu marido não pode dar o que só Cristo pode dar. Você, marido que está buscando a esposa, pobre de você, só Cristo. Você, menina que está buscando um namorado, como eu tenho pena de você. Você vai ser mais vazia, depressiva, triste e sem qualidade. Vocês nunca vão achar. Nele todos os tesouros estão escondidos. Ele, sem Ele, nada podemos fazer. Você vai orar agora e vai falar para Ele: me dá um pedaço desse pão, o pão da vida. Me dá um gole dessa água, a água da vida. Me dá um tesouro que está em Ti escondido. Me dá a Ti próprio, Deus. Eu quero um manancial de águas vivas. Fecha os olhos, vamos orar.